Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las eis. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela fala nessa passagem, no versículo 22, que tende fé em Deus. A fé é algo que nós escolhemos ter ou escolhemos não ter. É algo que depende de nós. Nós estamos passando por uma fase, por uma época no mundo que nós vamos ter que escolher ter fé. Se nós escolhermos não termos fé, nós vamos passar um sufoco, porque eu creio que se o mundo tomar a direção que está tomando, a situação que estamos vivendo no mundo hoje, nós vamos ter que colocar nossa fé em ação, porque nós já não estamos mais vivendo rumores de guerra, nós já estamos vivendo momentos de guerra, aonde 4 países estão em guerra declarada já, e um 5º país, que é um dos mais fortes, que é os Estados Unidos, está querendo entrar em uma dessas guerras. E se os Estados Unidos entrar, nós sabemos que outros países entrarão, porque não vai ficar desse jeito. Então corre-se um grande risco de nós termos uma nova guerra no mundo, uma guerra mundial. Porque tem um amigo do fulano, um amigo do cicrano, um amigo do beltrano, e assim um toma as dores do outro, e por incrível que pareça, a tal da geopolítica vai transformar isso numa guerra mundial. E isso, eu tenho visto muitos pastores colocando assim, ore para que haja paz em Israel. Você vai falar para mim assim: nossa pastor, você está falando, o que você está falando é uma heresia. Não, não é heresia. Eu não oro para que haja paz em Israel. Eu oro para que Deus dê livramento para Israel. Porque essas guerras que estão acontecendo, tem que acontecer. Essas guerras são bíblicas. Vai acontecer, tem que acontecer. Nós temos que orar para que Deus dê livramento para Israel, para que Deus abençoe o povo de Israel. Porque paz lá não vai acontecer até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus não vai acontecer paz. Porque foi destruído uma parte do Irã. E daí o que acontece? Já levantaram um míssil lá e falaram assim: ó, o negócio é o seguinte, isso daqui é a resposta. Você acha que disso vai existir paz? Não vai ter paz. Até a volta de Jesus não vai ter. Então isso nos mostra que a nossa fé, a cada dia que passa, ela só vai ter que aumentar. Nós vamos ter que cada dia ter mais um discernimento de que a nossa fé tem que aumentar, porque nós vamos começar a viver grandes aflições aqui na terra, de ver as pessoas morrendo, de ver as pessoas defendendo o lado errado, porque nós temos pessoas aqui no Brasil defendendo o lado do inimigo, indo contra Israel. Nós temos visto isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E isso vai acabar abalando a todos, porque a partir do momento que nós não apoiamos Israel, nós estamos contra. Porque é dessa forma. Então, mas eu não quero falar de Israel, eu estou usando a situação da guerra para falar que a nossa fé daqui para frente vai ter que aumentar. Ela não pode diminuir. Amém? Amém. Então, o tema da nossa mensagem é: a fé não tem limites. Amém. Quem coloca o limite na fé somos nós. Nós colocamos
colocamos limite na nossa fé. Nós que limitamos ela. Nós oramos pedindo algo para Deus, só que nós oramos já descrentes, desacreditando que aquilo pode acontecer. Nós pedimos algo para Deus hoje de manhã, quando é hoje à noite. Se não acontecer, nós já colocamos em prova o nome de Deus, colocamos em xeque o nome de Deus. Fé é viver os testemunhos que foram contados aqui. Amém. Você não está esperando algo e você vê Deus fazendo. Você orar para uma mulher ter filho, para um homem que é considerado estéril aos olhos da medicina, e de repente, sem um tratamento, sem nada, a esposa fica grávida. Isso é fé. Isso é você olhar para a circunstância, está difícil, não pode acontecer, não, mas não vai acontecer de maneira nenhuma, porque se você vai até o médico, se ele é um médico ateu, se ele é um médico que não acredita em Deus, ele vai falar assim: não, é impossível isso acontecer. E você olhar para o médico e falar assim: não, para o meu Deus não existe impossível. Amém. Glória. Porque nós temos a autoridade de olhar para o médico e falar isso. Você não vai estar ofendendo ele, você não vai estar faltando com respeito com ele, você vai estar só professando a sua fé. Professar a fé é você pegar e falar com convicção aquilo que Deus pode fazer na sua vida, na vida do seu familiar, na vida de alguém que você ama, e você crê que aquilo pode mudar. Eu já citei exemplos aqui. Eu tenho 2 irmãos usuários de droga, um irmão usuário de droga e um sobrinho. Eu acredito que Deus pode mudar a vida deles. Amém. Essa é a fé que eu tenho que ter. Ou eu estou servindo Deus errado, ou eu estou servindo Deus com letra minúscula. Então, a fé, ela produz em nós confiança. Se a fé não está produzindo em mim e você confiança, nós estamos vivendo um falso evangelho. Qual é a Bíblia que nós estamos lendo? Qual é a palavra de Deus que nós estamos firmados? Se nós não temos confiança naquilo que nós lemos, que nós cremos, isso não importa o tempo de cristão que nós temos. Isso importa com acreditar que Deus existe. Porque para acreditar que Deus existe, nós temos que ter fé. Se nós falarmos assim: eu acredito que Deus existe, mas nós não temos fé, então nós não acreditamos que Ele existe. Porque para muitos a existência de Deus é coisa de louco, é loucura. Como que você acredita em alguém que você nunca viu? Você nunca conversou com ele face a face? Como a gente conversa, né, com um homem assim? E você acredita que ele fez todas essas coisas que nós podemos ver com os nossos olhos? Alguém aqui, né, quem tem Smart TV ou quem tem um celular, de repente na Smart TV tem mais, tem um canal lá na minha TV que mostra só paisagem. Você já parou para colocar nesses canais e ver? É muito lindo, tem lugares lindos no mundo. Na Holanda tem lugares maravilhosos na Holanda, que você fala assim: não, esse lugar aí não existe. Aurora Boreal. Não existe esse lugar. Aí você fala assim: foi Deus que criou isso aí? Você tem que ter muita fé para acreditar que Deus existe. Daí tem uns malucos, porque nós somos loucos, nós não somos malucos. Maluco é aquele que não acredita que Deus existe. Nós somos loucos por Jesus. Tem uns malucos que falam assim: não, Deus não existe. Não existe Deus. Então nós temos que ter a confiança de que Deus existe. A palavra de Deus em Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente nunca vai ver aquilo que Deus está fazendo, que Deus está preparando, que Deus está colocando
prática. A gente só precisa ter a fé. Isso é confiar em Deus. Esta é uma certeza incondicional. Não cremos porque vimos ou impomos condições, e sim porque simplesmente confiamos. Nós confiamos que Deus está no negócio. A guerra está acontecendo lá entre Israel e Irã, mas nós cremos que Deus está lá com Israel. Amém. É impossível, depois de tudo que nós vimos já, de todas as nações que se levantaram contra Israel, Israel ainda está de pé. Vocês acham que eles não têm essa fé? Então nós precisamos ter a mesma fé. Amém. Nós não vivemos em um país de guerras. Nós vivemos em um país de desigualdades, de injustiça, de desigualdade, aonde um quer aproveitar do outro, um quer passar perto do outro quer, ser maior que o outro. Mas nós não temos guerra aqui. Então, o que impede você de confiar em Deus? Que Deus vai entrar na sua causa e Ele vai fazer um milagre na sua vida. A fé não precisa ter lógica ou explicação. Você nem precisa ver para acreditar. Você não precisa de explicação para a fé. Você só precisa acreditar que existe um Deus, que no momento que você estiver passando qualquer dificuldade na sua vida, Ele está olhando para você. A fé declara o milagre. Agora de repente eu vou até exagerar, e usar, a Michele. Mas você acha que a Michele, ela não teve fé para engravidar? Pastor, a senhora é mãe, pastor, o senhor é pai. Não teve fé para engravidar? Fala para mim. O Gabriel não teve fé para falar assim: eu não preciso de tratamento nenhum, eu vou ter um filho com a minha esposa sem tratamento nenhum. Sabe por quê? A fé declara o milagre. Quando você tem fé, você vive o milagre. Você não precisa ficar procurando isso, procurando aquilo, procurando profeta, procurando profetada. Você não precisa. Você dobra seu joelho, coloca a sua situação na presença de Deus e começa a viver o milagre. E detalhe, você não apressa Deus, porque Deus ele faz as coisas no tempo certo. Porque quando nós apressamos Deus, quando nós colocamos Deus no canto da parede, falando assim: Deus, eu quero para agora. Deus ele não faz na hora que nós queremos. Amém. Eu quero uma igreja cheia. Não é na hora que nós queremos. Com Deus não funciona o eu quero. É conforme a vontade do Senhor, Pai. A hora que o Senhor quiser, a hora que o Senhor permitir, nós estamos aqui para receber a bênção, Pai. Para receber a graça, para receber o milagre. Porque é como o presbítero falou, nós somos em poucos, mas Deus tem dado graça em poucos. Quantos lugares não estão assim, assim, mas é inchaço, não é crescimento. Amém? Nós queremos ver os milagres do Senhor aqui dentro. Aleluia. Nós queremos ver os milagres. Nós queremos continuar vindo nos cultos de quarta e ter um testemunho aqui, um testemunho ali, um testemunho lá, porque o Senhor continua fazendo milagre no meio de poucos. Glória a Deus. E a hora que encher, Deus vai fazer milagre no meio de muitos também. Amém. Mas isso é crescimento, não é inchaço. Quando Jesus era procurado por um enfermo, embora fosse notável a sua necessidade, o Senhor sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Era a pergunta que Jesus fazia. Você já parou para perguntar para Deus, falar assim: Deus, eu tenho algo que o Senhor precisa fazer na minha vida.
vida, Senhor? Porque até agora eu não ouvi o Senhor perguntando o que eu quero que o Senhor faça na minha vida. Pergunta, Senhor, para mim. Eu estou louco para falar para o Senhor o milagre que o Senhor precisa fazer na minha vida. Aleluia. Então o Senhor ouvia o pedido da pessoa e a curava, dizendo: a tua fé te salvou. Porque tudo que nós, cristãos, fazemos e vivemos é norteado pela fé. Amém. É norteado pela fé. Nós não temos como dar um passo para frente, para a direita, para a esquerda. Não temos como andar, caminhar sem ter fé. Não tem como. Nós precisamos seguir a nossa vida com fé. Aleluia. Por que você acha que muitas pessoas vêm um culto, vêm dois, vêm três e daqui a pouco está desistindo da igreja? Isso não é igreja El Raí, não é igreja. Eu não estou falando da igreja El Raí porque de repente a pessoa pode estar assistindo, pode se sentir atacada. Não! É na igreja de Jesus Cristo na terra, é em geral. Ela vem um culto, vem dois, vem três, ela até começa a viver as coisas boas que o Senhor tem preparado para ela, mas daqui a pouco ela some. Porque ela não consegue esperar o processo de Deus. Ela acha que ela pode viver os processos de Deus sem ter fé, sem ter compromisso, sem ter aliança com Deus. E para nós vivermos as coisas boas que Deus tem preparado para nós, os milagres, as bem-aventuranças, todas as coisas lindas que Deus tem preparado para nós temos algumas coisas a ser seguidas. Porque senão o Senhor falava assim: vinde como estás e permaneça como você quiser. Mas o Senhor fala que nós vamos vir como nós estamos, mas depois Ele vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa história, vai trocar nossas vestes. Amém. Foi isso que o pai do filho pródigo fez. Quando o filho pródigo voltou, o pai poderia chamar ele para a mesa do jeito que ele estava, sujo, falava assim: viu filho, vem, você está com fome, vem, vamos comer, vamos matar sua fome. Não! Primeiro levou ele para tomar um banho, trocou as vestes dele, colocou sandálias novas nos pés, colocou um anel bonito no dedo dele, para mostrar para ele e falar assim: ó, você é digno de estar na mesa onde você vai sentar. Aleluia. Ninguém vai poder te acusar, ninguém vai poder apontar o dedo para você, ninguém vai poder levantar nada contra você. Por quê? Porque você está limpo. É isso que Deus faz. Deus não chama a gente para vir como a gente está, de qualquer jeito, sujo, todo cheio de lama, com a boca toda suja de pelotas, bolotas, de sujeira que nós comemos, e fala para a gente: não pode ficar aí do jeito que você está. Nós vamos ter que viver uma vida de compromisso, de renúncia, de libertação, de cura, sabe? Uma vida de fé com Deus, para que Deus possa fazer coisas grandes na nossa vida. Amém. Mas as pessoas querem atropelar o processo de Deus. Elas querem chegar hoje na igreja, elas já querem viver o melhor de Deus amanhã. Nós estamos em julho, agosto, daqui 2 meses. Fazem 25 anos que eu me converti, 20 anos que eu me converti. Aleluia. Agora que eu estou começando a viver as coisas boas de Deus. É agora que eu estou começando a viver. É agora que nós conquistamos a nossa casa própria. É agora que nós temos paz no nosso casamento. Quantos anos nós vivemos brigando, discutindo, saía do culto, brigava dentro do carro, quase batemos o carro. Gente, é um testemunho, como diz o ditado. Eu não tenho testemunho para dar no passado. Só se for para edificar, sabe, a vida de outra pessoa, falando assim: persevere no seu casamento. Tenha fé que Deus pode mudar a sua história. Porque hoje nós estamos vivendo o melhor de Deus. Glória a Deus. Nós estamos vivendo.
2005. Então eu posso dizer para você que a fé, ela não tem data limite para a gente viver o milagre, para a gente viver as melhores coisas de Deus nessa terra. Não estou dizendo que Deus vai levar 20 anos para fazer algo na sua vida, não é isso. De repente o processo com você pode ser instantâneo, você aceitar Jesus hoje, se batizar amanhã e a sua vida ser transformada da água para o vinho em 2, 3 meses, pode ser. Eu também fui muito cabeça dura, por isso que o processo demorou. Porque também tem isso. Isso, exatamente. A teimosia, a desobediência leva o Senhor a retardar as bênçãos na nossa vida. O maior exemplo, o povo do deserto. O que era para durar dias durou anos. Então é dessa forma que acontece. Mas nós podemos ver sim, na vida daquele que se arrepende e muda a sua vida, que o milagre vai acontecer. Amém. Amém? Aleluia. A fé não tem limites. Lá no versículo 24 está dizendo assim: tudo quanto perdides em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Tudo que nós pedimos em oração, é bem claro, tudo que nós pedimos em oração. 11:24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede, receber e tê-las eis. Nós vamos ter. Mas a palavra de Deus é bem clara: orando. Aleluia. Não é orando hoje e daqui um ano eu oro de novo. Depois daqui um ano eu oro, espero mais 2, 3 anos e oro de novo. Não. Deus não trabalha dessa forma. Eu costumo dizer que cada oração que nós fazemos é como se você estivesse depositando um dinheiro na sua conta. Aleluia. Nós vamos estar sempre no azul com Deus. Nós não vamos estar no vermelho. É melhor a gente estar no azul com Deus do que no vermelho. Ah, mas Deus está demorando. Não importa, mas o importante é que nossa conta está no azul com Deus. Amém. A hora que o milagre chegar, o que vai acontecer? Ainda vai sobrar ali um pouquinho ainda para o próximo milagre. Porque Deus vai falar assim: opa, tem oração suficiente aqui para fazer o milagre, e ainda vai sobrar um pouquinho para o próximo. Amém. Porque é isso que Deus faz. Deus fala assim: Ele é fiel, Ele tem orado todos os dias, a todo momento. Ele e ela não tem desistido da oração, porque a fé não tem limites. Quando nós cremos que a fé não tem limite, a gente ora de manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Oh Deus, mas eu estou orando muito. Não, o Espírito Santo vai falar para você: não, você não está orando muito, não. Você está depositando no banco de Deus. Aleluia. E o banco de Deus é muito maior do que o tio Patinhas. Eita glória! É muito maior. A caixa forte é maior. Não tem tamanho que você possa imaginar o banco de Deus para receber sua oração. E eu falo para você: você está orando e o anjo está ali com a bandeja, recebendo sua oração e levando até o céu, recebendo e levando até o céu. Aleluia. E não é o mesmo anjo: vem um, leva, daí vem o outro, desce o outro, enquanto um está levando, o outro já está
Eu sei de tudo isso. Porque eu sou onipresente. Eu estive com você em todos os momentos da sua vida. Glória. Eu via todas as vezes que você dobrava seu joelho e orava. Eu via todas as vezes que você passava pelas provações e você continuava firme. Eu vi todas as vezes que você derramou uma lágrima, mas você não pensou em desistir. Porque o Senhor é onipresente. Toda vez que você abre a boca para orar, para clamar ao Senhor, Ele está do seu lado. Aleluia. Amém? Amém. Deus nos garante que atenderá não apenas algumas coisas, mas a tudo que pedimos com fé. Quando oramos, é porque já acreditamos. Se nós oramos, é porque nós acreditamos. Porque se nós não acreditamos, nós estamos jogando palavras ao vento. Como diz a palavra de Deus, nós estamos jogando pérolas aos porcos. Então, quando nós oramos, nós acreditamos que existe um Deus que está ouvindo a nossa oração e que em algum momento algo vai acontecer. Amém. Aleluia. Amém? A própria oração é fruto da fé. Se acreditamos que Deus existe, então conversamos com Ele. Tem gente que fala sozinho. Tem gente que fala sozinho. Então, o tempo que eu vou falar sozinho, eu vou falar com Deus. Não é verdade? Se eu vou perder tempo falando sozinho, eu vou falar com Deus. Eu lembro que antes eu trabalhava de mototáxi. Às vezes eu estava em cima da moto e estava falando com Deus. Quantas vezes eu escutei falando, não, rapaz, é louco, eu estou falando sozinho. Porque a gente leva às vezes o nome de louco mesmo. E realmente era louco, porque eu falava com Deus em cima da moto. Às vezes eu dava uns glória a Deus, eu era muito louco antigamente, dava uns glória a Deus alto na moto, andando de moto na rua. Hoje em dia a gente vai passando o tempo e vai ficando mais moderado, né? Mas tem fase da vida da gente que a gente é meio louco mesmo. Amém? Aleluia. Estou terminando. Diante das dificuldades, é que a fé se torna mais forte. Quando a gente começa a passar por alguma dificuldade, passar por alguma provação, algumas lutas na nossa vida, a nossa fé precisa ser mais forte, porque senão a gente desiste. Aí entra a situação que eu falei para vocês, de algumas pessoas que vêm na igreja e não permanecem até o final, porque elas acham que servir a Deus é um mar de rosas. Agora eu vou servir a Deus, eu vou conquistar. E não é assim, igreja. Se nós formos ler a Bíblia, né, de capa a capa, a gente vai ver que todos os homens que serviram a Deus tiveram grandes vitórias, mas passaram por grandes provações. Passaram por grandes lutas, perseguições, foram presos, apedrejados, passaram por provações, venceram, chegaram ao êxito da vitória, mas passaram por lutas. E as pessoas acham que chegando na igreja tudo vai se resolver do dia para a noite. Não vai. Nós precisamos entender isso. Cada experiência que nós enfrentamos é uma oportunidade para exercitar a fé. Nós vamos exercitar nossa fé até a volta de Cristo, que não está distante. Coloque isso no seu coração. Nunca os sinais da volta de Cristo foram tão visíveis e tão reais como está sendo agora. Marquem isso. Você está ouvindo o pastor Adilson falar, que o pastor Adilson, né, perto de muitos pregadores, não é nada, né? Não tem expressão nenhuma. Mas você vai ver e ouvir muitos pregadores falar sobre a volta de Cristo daqui para frente. Você vai ver e ouvir. Pregadores sérios. O preparador já falou essa semana. Falou, né? Eu não ouvi, mas você pode ter certeza que você vai ouvir muitos pregadores falar sobre isso. A volta de Cristo, ela está, sabe, muito próxima. Que nós possamos estar acordados
virgens, com as lamparinas acesas. Aleluia. Porque se a gente estiver dormindo, sem azeite nas lamparinas, nós vamos ficar. Infelizmente, muitas igrejas não querem pregar sobre isso. Vamos ser prósperos, vamos ser ricos, vamos ser milionários, vamos ser isso, vamos ser aquilo, vamos ser, sabe, a igreja mais cheia, a igreja que tem mais milagre, a igreja que tem mais isso, mais aquilo, mas não estão falando da volta de Cristo. Mas a igreja pode estar cheia, pode estar acontecendo milagre, pode estar cheia de milionários, cheia disso e daquilo, mas se não estiver preparada para a volta de Cristo, vai ficar. Isso precisa ser pregado. Se não tiver arrependimento verdadeiro na vida das pessoas, arrependimento de pecado, uma fé e um amor genuíno por Jesus Cristo, vai ficar. Estão pintando Deus como um arco-íris, um Deus só de amor, só de paz. Não, gente, Deus ele é amor, ele é paz, mas ele é justiça também. A palavra de Deus não vai voltar atrás. Não ache que quando Jesus voltar, ele vai trazer nos braços uma nova Bíblia, um novo Evangelho. É esse Evangelho que está na sua mão aí que vai estar valendo. Não existe uma nova Bíblia. Um novo Deus e um novo Jesus, aliviando o pecado, fazendo com que qualquer um vá para o céu, qualquer um vá de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu não vou entrar em alguns méritos aqui porque não cabe, é filmado, depois, né? Eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Mas está um escárnio a igreja evangélica no Brasil. Está um escárnio. Essa é a verdade. Porque estão brincando com o Evangelho de Cristo. Estão brincando. Mas amém, cada um vai responder pelos seus atos. Amém? Nós temos que preparar a nossa igreja para subir com Jesus. Amém. Essa é a verdade. Nós temos que preparar a nossa igreja. Nossa, pastor, esse pensamento é de egoísta. Não, nós não somos egoístas. Até porque as portas da El Raí estão abertas para quem quiser entrar e fazer parte dessa família. Está aberta. Agora, se você quiser fazer parte de outro lugar, você também tem a liberdade. Amém? Para concluir, não existe ciência capaz de explicar a fé, porque ela é inexplicável. Quando você acredita, nada pode te impedir. Mas para o incrédulo, nenhum argumento é capaz de convencer. Por isso, precisamos alimentar a nossa fé para ter mais confiança em Deus, além de declarar o que acreditamos, até que todos os limites sejam rompidos pelo poder infinito da fé. Amém? A fé, ela é um poder infinito dentro de nós. Quando nós colocamos a nossa fé em ação e nós começamos a colocar ela em exercício, exercitar a nossa fé, ela é um poder infinito. Ela não acaba. Quanto mais nós colocamos ela em ação, quanto mais nós exercitamos a nossa fé, mais nós acreditamos que Deus existe e mais nós colocamos ela em ação. Eu quero mais Deus, eu quero mais essa fé. A gente não se contenta só com o grão de mostarda. Na verdade, a gente planta aquele grão de mostarda para a gente viver, né, os ramos da mostarda, porque são ramos enormes. A gente deixa de querer o grão para querer os ramos, as folhas da mostarda. Amém? Como fé na nossa vida. Então, que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração, porque nós estamos vivendo dias aí no Brasil ainda razoáveis, mas eu creio que dias difíceis virão. Infelizmente, eu tenho que falar isso. Ah, pastor, você está profetizando? Não, não estou profetizando, é só você olhar ao redor do mundo
em tudo que está acontecendo aqui na terra. E você que está assistindo ou vai assistir essa ministração, essa pregação, eu quero que você coloque isso no seu coração. A fé, ela é infinita para aquele que crê, para aquele que acredita que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você acredita que você pode viver. Busque a Deus, aceite Jesus, busque ao Senhor. Só há um caminho nessa terra, só há um caminho nesse mundo, que muitas vezes as pessoas já não acreditam em mais nada, mas existe um caminho que pode mudar a sua história, mudar a sua vida. Mas você precisa ter fé, porque esse caminho é Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você que crê e acredita e tem fé nesse Deus, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém?